Então, vamos começar. Primeira coisa, eles foram associados em paralelo. Então, se a gente fosse visualizar, eles estariam assim. E ele deu a resistência, deu a DDP e quer a intensidade da corrente. No caso, ele quer I. Ou seja, primeiro passo. Vamos pegar aqui, vamos fazer a resistência total, REC total, né? A gente tem 2 resistores só, então a gente pode fazer a multiplicação pela soma. Então é 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Isso daqui é igual a 600 sobre 60. Corta esse zero com esse zero. 60 por 6, 10. Então, o REC total, o REC é igual a 10 ohms. Levando em consideração que o DDP, no caso, U igual a 120 volts, e ele quer I e eu tenho R, é só usar U igual a R vezes I. 120 igual a resistência, que é 10, vezes a corrente. Passo para cá dividindo. Eu descubro que I é igual a 120 sobre 10, que é igual a 12. Como ele quer a corrente em ampere, então 12 amperes. Primeira coisa, ele falou que o seu resistor 1 e o resistor 2 estão em paralelo. O que significa que se a gente fosse fazer uma representação, eles estariam posicionados meio que assim. E aqui você tem o seu sistema, aqui vamos supor que seja o 20, e aqui seja o 30. Como ele não falou mais nada, né, a gente supõe onde que está cada um, mas isso não vai implicar tanto não. Então tá. Ele deu a DDP, né, no caso U. A gente consegue achar o REC total. E ele quer a intensidade da corrente. Então, primeiro passo, vamos fazer aqui a REC. O que vai ser a REC? Nesse caso, como a gente só tem 2 resistores, eu posso descobrir a resistência total através de uma fórmula que seria a multiplicação dos 2 resistores dividido pela soma dos mesmos. Então, aqui vai ser 20 vezes 30, isso dividido por 20 mais 30, que é a mesma coisa que 600 dividido por 50. Eu posso cortar esse zero com esse zero. 60 dividido para 5 é igual a 12. Então, beleza. O nosso REC são 12 ohms. Então, qual que é o segundo passo? Levando em consideração que a gente tem DDP, no caso tem U, tem R e quer I, eu vou simplesmente usar U igual a R vezes I. Então, U é 120, o R é o total do sistema que a gente tem aqui no caso, então vai ser 12. Isso multiplicado pela corrente. Passo esse 12 aqui dividindo, descubro que o I é igual a 120 sobre 12, que é igual a 10 amperes. 2. O circuito a seguir é conhecido como divisor de tensão, pois permite obter uma diferença de potencial V
entre os pontos A e B, enquanto se dispõe de uma fonte de tensão V0. Entre C e D e duas resistências com valores indicados em ohms, qual o valor da relação V0 sobre V para esse circuito? O que ele quer, então? A nossa razão entre V0 e V. O que a gente pode analisar? Primeiro, esses dois resistores aqui, eles estão em série. Quando os resistores estão em série, isso significa que o I, ele é constante. Então, o que a gente pode fazer? Pode igualar esses dois em valor de I. Primeira coisa, a ADDP, que vai passar desse lado daqui, nessa parte daqui, que é o nosso V0, ele é representado por U igual a RI. No segundo, no caso no V, a gente vai fazer a mesma coisa, U igual a RI. Só que o V, ele abrange esse pedaço, o V0 no caso, ele abrange esse pedaço inteiro. Como os dois estão em série, eu tenho que somar as duas resistências para poder ter nosso REC, a nossa resistência total. Então, aqui o nosso REC vai ser 12. Na parte do V, o único resistor que estaria associado a esse V daqui é o 4. Então, o nosso REC do V é 4. O que eu vou fazer com isso? Em uma das equações, eu vou ter V0 igual a 4 vezes I do sistema. Na segunda, numa das equações, eu vou ter V0 igual ao REC total, que é 12, vezes o I do sistema. Na segunda equação, eu vou ter V igual a 4 vezes o I do sistema. Como eu disse, esses dois I's são iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar os dois. Primeiro, eu isolo o I. Chamo aqui I igual a V0 sobre 12. Na segunda equação, eu vou dizer que I é igual a V sobre 4. Agora, I igual a I. V0 sobre 12 igual a V sobre 4. Multiplico aqui. Eu descubro que V0 sobre V é igual a 12 sobre 4, que é a mesma coisa que 3. 3. Um certo resistor de resistência 3. Um certo resistor de resistência elétrica R, ao ser submetido a uma DDP de 6 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 mA. 4, 10 a menos 3 A. Se dispusermos de 3 resistores idênticos a este, associados em paralelo entre si, teremos uma associação cuja resistência elétrica é equivalente a... Primeira coisa, sempre que eu tiver uma corrente em miliampere, eu não posso deixar ele assim. Eu obrigatoriamente tenho que passar para ampere. Para eu poder fazer essa transformação, eu tenho que lembrar que mili é equivalente a 10 elevado a menos 3. Então, por isso que eu fiz essa troca aqui, dizendo que a corrente, ao invés de ser igual a 4 miliamperes, eu botei 4, 10 a menos 3 ampere. Ele falou que a DDP, a voltagem dele vai ser ali de 6 volts. Os três são idênticos e associados em paralelo.
se eles são se eles são idênticos, de resistências idênticas, então eu posso simplesmente assumir uma parte como eu posso fazer a conta para um só, que no final ela vai ser equivalente a todo mundo. Porque o que acontecer no primeiro resistor obrigatoriamente acontece no segundo, que acontece no terceiro. Porque, como o texto mesmo diz, os três são iguais. Então o que eu vou fazer? Eu tenho U, eu tenho I e quero descobrir o R. Vamos lá, fazer igual a gente fez antes. URI. Primeiro, U igual a 6, R é o que a gente quer descobrir, e I é igual a 4, 10 a menos 3. Passo para cá dividindo, e eu descubro que R é igual a 6 sobre 4, 10 a menos 3. 6 dividido para 4 dá 1,5. 1,5. 10 elevado a menos 3. Eu posso passar esse 10 aqui para cima elevado a menos 3, invertendo o sinal da operação do expoente. Então, ao invés dele ficar aqui em cima 10 a menos 3, ele vai ficar 10 a terceira. Que isso é a mesma coisa que 1.500. Então, a gente sabe que a resistência total aqui vai ser igual a 1.500. Só que esses 1.500, eles têm que estar divididos entre os três resistores. Isso significa que por cada resistor vai passar uma resistência, cada resistor resiste a 500 ohms. 4. Dois resistores de 40 ohms e outro de resistência R desconhecida estão associados em série com uma bateria de 12 volts e resistência interna desprezível, como mostra a figura. Sabendo que a corrente no circuito é de 0,2 amperes, determine a diferença de potencial em R, o valor da resistência R. Primeiro, se o sistema está em série, isso significa que o I é constante. Então, o I do sistema vai ser 0,2. Eu tenho o I do sistema e eu tenho a DDP que vai passar por ele também, que é igual a 12. E eu tenho também a resistência de um deles, mas não tenho a resistência do outro. O que eu posso fazer? Eu tenho que a DDP, novamente, é 12. A resistência, novamente, usando URI, a resistência vai ser 40 mais R. Por que 40 mais R? Porque a resistência tem que ser a que passa no sistema inteiro. E quando eu tenho a resistência, e quando eu tenho o sistema em série, para saber o REC, eu simplesmente faço a somatória de todos os resistores. Então tá. 40 mais R vezes I. I é a corrente que eu tenho, que é 0,2. Eu passo isso daqui para cá dividindo. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido para 10. Se eu passo esse 10 aqui para o outro lado multiplicando, eu fico com 120 igual a 40 mais R vezes 2. Se eu passo esse 2 agora dividindo, eu fico com 60 igual a 40 mais R. Beleza. Agora eu tenho que R igual a, como esse 40 está somando aqui, eu passo subtraindo e eu descubro que a resistência é igual a 20 ohms. Só que ele quer também a diferença de potencial. Então o que eu vou fazer? Eu sei que o meu resistor R tem 20 ohms.
eu tenho a corrente que passa por ele, que é 0,2. Então, eu vou usar o URI de novo. Eu vou fazer que U igual a 20 vezes 0,2. Então, eu descubro que U igual a 4 volts. Então, só para deixar bonitinho, aqui, 4 volts. E aqui embaixo, 20 ohms. 5. A diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito abaixo é igual a 10. Então tá. Aqui, 10 volts. A corrente que passa pelo resistor de 6 ohms é... Beleza. Primeira coisa. Quando o sistema está em paralelo, eu tenho que o meu U é constante. Então, o U que passar pelo sistema é o mesmo U que vai passar pelo 6. E aqui eu tenho 2. Vamos resolver a primeira parte que está em paralelo. Para eu fazer isso, para eu descobrir a REC, eu tenho que 1 sobre REC é igual a 1 sobre a resistência do meu primeiro, mais 1 sobre a resistência do meu segundo, mais 1 sobre a minha resistência do terceiro. Agora eu preciso do MMC dessa galera. O MMC vai ser 30, porque é o que vai estar em comum na tabuada de todo mundo. Tenho que REC é igual a 1 sobre 30. 1 não, desculpa. 5 sobre 30, porque tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima também. Se eu multipliquei a parte de baixo por 5, eu tenho que multiplicar de cima por 5 também. Mais 3 sobre 30. Novamente, multipliquei o de baixo por 3 para chegar em 30. O de cima por 3 também. 2 sobre 15. Opa. 2 sobre 30. Deixa eu passar para cá para ficar mais fácil. Então, 1 sobre REC igual a 5 mais 3 mais 2. E isso tudo sobre 30. Aqui em cima eu vou ter 8, 10, 10 sobre 30. Isso aqui é 1/3. Então, 1 sobre REC igual a 1/3. Faço isso aqui em cruz, multiplico. E eu descubro que REC é igual a 3. Então, a resistência dessa parte aqui é de 3 ohms. O que vai acontecer? Eu já tenho a DDP da galera. Então, se eu falo que nesse pedaço, a minha DDP, que é 10, é igual a minha resistência de 3 vezes a minha corrente, eu passo esse 3 para cá dividindo, vai ficar 10 sobre 3 sendo igual à minha corrente. Agora, eu aplico no meu 6. Essa parte daqui, então, vale 3 ohms. O que eu posso fazer, então? Descobrir o tanto de corrente que passa aqui. Para descobrir isso, eu vou fazer que a DDP, que é 10, é igual a resistência total do sistema, que é 5, porque é 3 mais 2, vezes I. Então, a minha corrente que vai passar vai ser igual a 2. Por que eu descubro isso? Porque a partir do momento que eu digo que a resistência dessa área é 3 e daqui é 2, e os dois não estão sendo divididos, eles estão em série, posso simplesmente somar as duas, a corrente que passar para cima é a mesma que vai passar para baixo. Próximo pedaço. Agora que eu tenho a corrente que vai passar nessa área, eu posso descobrir qual que vai ser a minha DDP que passa por aqui também. Então, o que eu vou fazer? U igual a 3,
que é o valor da minha resistência daqui, vezes a corrente, que é 2 amperes. Então, eu faço essa multiplicação e descubro que a DDP que vai passar nessa área vão ser 6 volts. Só que eu quero especificamente agora desse resistor aqui, que é o de 6 ohms. O que eu vou fazer? Como quando está em paralelo a DDP é igual para todo mundo, então a minha DDP que passa aqui é a mesma que passa aqui, que passa aqui. Então posso já garantir que meu U é igual a 6. A minha resistência nesse resistor é 6 também, o que significa que a minha corrente, que é o que eu quero descobrir, equivale a 1 ampere. Letra C. 6. O circuito elétrico do enfeite de Natal é constituído de 60 lâmpadas idênticas, cada uma com 6 volts de tensão de resistência de 30 ohms e uma fonte de tensão de 6 volts com potência de 18 watts, que ligam um conjunto de lâmpadas de cada vez para produzir o efeito pisca-pisca, considerando-se que as lâmpadas e a fonte funcionam de acordo com as especificações fornecidas. Calcule a resistência que circula através de cada lâmpada quando acesa, um número máximo de lâmpadas que podem ser acesas simultaneamente. Beleza. Vamos analisar o que a gente tem para responder a primeira. Ele fala que são 60 lâmpadas idênticas, cada uma com 6 volts de tensão e resistência 30. Então, duas informações já importantes. Que o U é 6 volts e que a resistência é 30. O que eu vou conseguir descobrir isso? Justamente o que ele quer, a corrente, né? Você usa o URI de novo e você faz 6 igual a 30 vezes I. I igual a 1/5 de ampere. Beleza. Agora a letra B. Para eu descobrir a potência de cada uma das lâmpadas, eu posso usar a π, que é potência igual a corrente vezes a DTP. A potência, então, de cada uma das lâmpadas é de 1/5 vezes U, que é 6. Aí o que eu faço? 6/5, que é igual a 1,2. Beleza. Para cada uma lâmpada que eu tiver, eu uso 1,2 watts de potência. E a minha fonte, ela tem um total de 18 watts. Então, se com 1,2 eu acendo uma, com 18 eu acendo X. Faço essa multiplicaçãozinha e fico com X igual a 18 sobre 1,2. Isso é igual a 15. Então, o tanto de lâmpadas que eu consigo acender com 18 watts são 15 lâmpadas. O gráfico a seguir representa as intensidades das correntes elétricas que percorrem dois resistores ôhmicos R1 e R2, em função da DDP aplicada em cada um deles. Abaixo do gráfico há o esquema de um circuito no qual R1 e R2 estão ligados em série a uma fonte ideal de 12 volts. Nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica que percorre R1 e R2 vale. O que a gente vai começar fazendo aqui? Primeira coisa, esse gráfico ele traz a leitura dos dois resistores sendo meio que utilizados sozinhos. Por quê? Ele quer que a partir desse gráfico você descubra a resistência de cada um deles. Então, se eu aplico uma determinada DTP no resistor 1, eu tenho uma determinada fonte, uma determinada corrente. Se eu aplico uma certa DDP no R2, eu tenho uma determinada corrente. Então, o que eu vou fazer?
Vamos começar analisando pontos que a gente tem nesse gráfico daqui. Qual que é a primeira coisa? Quando o R1 é 2, a DDP dele, equivalente a D, vale 4. Então, corrente aqui é 2, a DDP é 4 volts. No resistor 2, aqui, quando eu tenho uma DDP de 12 volts, eu vou ter uma corrente elétrica de 1,5 amperes. 1,5 ampere e uma diferença de potencial de 12 volts. O que eu vou fazer com isso? Acho a resistência do um, acho a resistência do outro. Resistência 1. Ela é equivalente a... Resistência 1 igual a U sobre I. Isso daqui vem do URI. Ao invés de isolar o U, eu isolei o R. Então, passei o I que estaria aqui para cá dividindo. E vou passar a ficar com 4 sobre 2, que é igual a resistência de 2 ohms do resistor 1. Vou fazer a mesma coisa com o resistor 2. R2 igual a U sobre I, que é a mesma coisa que 12, sobre 1,5. Isso daqui vai ser equivalente a 8 ohms. Beleza, descobri que o meu resistor 1 vale 2, meu resistor 2 vale 8. O que eu vou aplicar agora? Quando o sistema está em série, o I, no caso a corrente, é igual para todo mundo. Então, eu vou descobrir a minha resistência total e vou descobrir a corrente normalmente. A resistência normal é a somatória total, somatória desses dois valores. No caso, 2 mais 8, que é 10. Então, essa é a resistência. A DDP é 12. Então, 12 igual a R, que é o 10 que eu acabei de descobrir, vezes a corrente I. Passo dividindo, descubro que I é igual a 1,2 amperes, letra C. 8. Considere um ferro elétrico que tem uma resistência elétrica de 22 ohms e fica ligado 2 horas por dia a uma voltagem de 110 volts. Qual o valor da corrente elétrica que passa por esse ferro elétrico? Primeira questão. É só aplicar na fórmula, você tem U, você tem R e ele quer I. Então, URI, U é 110, R é 22, resistência, não, e a corrente que a gente quer descobrir, I igual a 110 sobre 22, dividido por 11 em cima e embaixo, isso aqui é 10 sobre 2, que é igual a 5 amperes. B. Qual o consumo da energia elétrica em quilowatts desse ferro ao longo de 30 dias? Como ele quer o valor em quilowatt-hora, eu posso simplesmente fazer potência é igual a corrente vezes a DDP. Isso daqui vai significar que a potência vai ser igual a 5 vezes 110. Ou seja, potência de 550 volt. Volt não, watt. Potência igual a 550 watt por hora.
Só que essa potência daqui é em 1 hora. Eu preciso em 2 horas, porque é o tempo que ele fica ligado durante o dia. Então tem que... Então tem que dobrar esse valor de potência para poder ser equivalente a essas 2 horas. O que eu vou fazer agora? Como ele quer nos 30 dias, só fazer 1.100 vezes 30, que isso vai ser equivalente a 33.000. Como ele quer em quilowatts, eu divido esse valor que está em watt-hora, por 1.000 e transformo e passo isso aqui para quilowatt-hora. Logo, vai ser uma potência de 33 kWh. Logo, vai ser um consumo de 33 kWh. 9. Um fio metálico com resistência elétrica igual a 10 ohms. A resistência elétrica do outro fio de mesmo material com o dobro do comprimento e dobro do raio da seção transversal é... Beleza. Aqui ele quer que você use uma regrinha e uma lei onde eu direi que a minha resistência é igual a ρ, que é resistividade do material, vezes o comprimento dele, isso tudo sobre a área do mesmo. Então, beleza. Se eu for dizer que o meu primeiro resistor, eu vou chamar esse de 10 de 1 e o que eu quero descobrir de 2. Então, se eu disser que R1 que é igual a 10, é igual a ρ vezes L sobre A, como é um círculo, eu vou usar aqui a área dele é a área do círculo. Então, é πr ao quadrado. Só que esse L vai ser L1. O R2, ele é igual a ρ, como os dois são feitos do mesmo material, o ρ dos dois é igual, vezes. Ele tem o dobro do comprimento e o dobro do raio. Então, aqui ao invés de ser L2, vai ser 2L1. Isso dividido por π vezes o raio também dobrou. Então, são 2 raios. Isso tudo ao quadrado. Vamos brincar com essa segunda parte aqui. ρ vezes 2L1 sobre π vezes 4R ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Muito simples. Vou dizer que isso aqui é igual a 2 vezes 4. Esse 2 e esse 4 aqui eu vou passar para frente para facilitar minhas contas. Isso tudo multiplicado por L1 vezes πr quadrado. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, então meio. Só que tem uma coisa, ρL1 πr quadrado é a mesma coisa que R1, ou seja, 10. O que eu vou fazer então? Resistência 2 igual a meio, resistência 1. Meio vezes 10, e isso é igual a 5 ohms, letra D. 10. Calcule a resistência equivalente do sistema abaixo. Primeiro, vamos mexer no que está em paralelo. Aqui vai ser a multiplicação pela soma. Então, 4 vezes 7 sobre 4 mais 7. 4 vezes 7 é 28. 4 mais 7 é 11. Aqui vai ser a multiplicação pela soma.
Então, é 4 vezes 12 sobre 4 mais 12. 4 vezes 12, 24, 48, dividido por 16. Isso tudo é igual a 3 ohms. Agora, para descobrir a resistência equivalente do sistema, é só eu somar todas as resistências. Isso aqui é 3 mais 7 mais 10, que é igual a 20 ohms. 11. Na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e R são respectivamente. Beleza, vamos analisar o que a gente tem. A gente tem um sistema com resistores em paralelo, onde um é 40, outro é 2R e o outro é R. No de 40 passa um I de 2 amperes, no de 2R passa 8 amperes e no de R passa I. O que a gente vai fazer? Vamos recapitular um pouco da teoria agora. Quanto mais resistência eu tiver em um, menos corrente eu vou conseguir passar por esse resistor. Então, se a corrente que eu consigo passar aqui é 2 e no do meio é 8, isso significa que a minha resistência do meio é menor do que a minha resistência de cima. Porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, como a gente tem dois números aqui, 2 e 8. O 8 é 4 vezes maior do que o 2. Isso significa que a minha resistência do ponto 40 para o ponto 2R vai ser 4 vezes menor do que o meu 40. No caso, 40 para 4, isso é igual a 10. Ou seja, 2R igual a 10 ohms. A resistência daqui, 10 ohms. Só que esse daqui é 2R e esse é R. Se 2R é igual a 10, R é igual a 5. Eita. R é igual a 5. Descobrimos já a primeira parte, que é o valor de R. Agora é só achar o valor de I. Se esse daqui, o 2R, é 10 ohms e o R é 5 ohms, e quanto maior a minha resistência, menor a minha corrente que passa, isso significa que a corrente aqui, onde tem uma resistência que é a metade da de cima, vai passar o dobro de corrente. Então, se no 10 passa uma corrente de 8 e o I do R é 2 vezes maior do que o I do 2R, isso significa que a minha resistência, a minha corrente que passa aqui é de 16 amperes. Logo, letra B. 12. No trecho de circuito elétrico a seguir, a DDP entre A e B é 60 volts e a corrente I tem intensidade de 1 ampere. O valor da resistência do resistor R é... Beleza. No trecho do circuito elétrico a seguir, a DDP entre A e B é 60 volts e a corrente I tem intensidade de 1 ampere. O valor da resistência do resistor R é... Então, primeira coisa, esse resistor aqui no 12 vai subir uma corrente de 1 ampere. Quanto maior o valor da resistência, menor a corrente. Aqui, a gente vai ter uma corrente de 2. Por quê? Como a resistência aqui é a metade da de cima, eu consigo passar o dobro de corrente. Então, aqui tem que ser 2 amperes. Na última, aqui eu tenho uma resistência 3 vezes menor do que a primeira, que passa 1. Então, eu tenho o triplo de corrente possível para passar. Eu sei que a corrente total que vai passar nessa área é de 6 amperes.
E quando está em série, a corrente é igual para todo mundo. Então, vai ser igual para o R e vai ser igual para essa parte aqui do sistema. Só que para poder resolver isso aqui, eu preciso ter como se fosse em série. Aqui nessa área, o meu REC vai ser igual a 1 sobre REC igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Vou fazer o MMC da galera e é 12. Então, eu tenho que ter tudo isso sobre 12. 1 mais, como eu fiz aqui 2 vezes para poder chegar em 12 em cima 2, mais 3. Como eu fiz do 4 para chegar no 12 vezes 3, então tem que fazer 1 vezes 3 também. Faço essa somatória, fica 6 sobre 12. Faço a multiplicaçãozinha em cruz e descubro que REC igual a 12 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 ohms. Então, aqui passam 2 ohms nesse sistema daqui. Tem resistência de 2 ohms nesse sistema daqui. Beleza. Eu sei que a resistência é 2 e que a corrente é 6. Com isso, o que eu posso achar? Eu posso achar a DDP. A minha DDP que vai passar aí vai ser U igual à resistência, que é 2, vezes a minha corrente, que é 6. Então, o U dessa área vai ser igual a 12. Então, aqui, 12 volts. Se aqui são 12 volts e o total é 60, aqui só podem passar 48. O que eu vou fazer com isso, então? Lembrando que quando está em série a minha corrente é igual para todo mundo, eu tenho a DDP do R e tenho a corrente do R, que são 6 amperes. Então, eu vou fazer que 48 é igual a resistência, que é o que eu quero descobrir, vezes a corrente, que é 6. Passo para o outro lado dividindo e descubro que R é igual a 48 sobre 6, que é 8 ohms. Letra B. 13. Na associação a seguir, a intensidade da corrente I que passa pelo resistor de 14 volts é 3 amperes. Então, aqui, 3 amperes. O amperímetro A e o voltímetro V, ambos ideais, assinalam respectivamente. O que ele vai querer basicamente é saber quanto de corrente que vai chegar aqui e qual que é a voltagem que chega aqui, que tem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, fazer o paralelo desse. Quando os dois são iguais, quando os resistores são iguais, eu faço ele dividido pelo número de resistores que tem dele. Então, como são dois, 4 ohms. O que eu vou fazer em seguida? Agora eu sei que esse lado aqui são 4 ohms. Agora vamos considerar isso aqui como se estivesse em paralelo. Então, aqui são 10 ohms, que é 4 mais 6. É verdade. Aqui embaixo eu tenho um sistema em paralelo não, em série, então posso somar todo mundo. 3 com 7, 10, com mais 10, 20. Então aqui vão passar 20 ohms. A diferença de resistência daqui para cá é de 2 vezes. A resistência daqui é o dobro da daqui. Levando em consideração que a corrente que eu passo é de 3 amperes e esse lado vai receber metade da resistência do de cima, eu posso afirmar, então, que aqui eu vou passar 2 amperes, e aqui eu vou passar 1 ampere.
Porque eu tenho obrigatoriamente que, por esse segundo pedaço daqui, passar 3. Só que o em cima tem que ser o dobro do de baixo. Dito isso, o meu medidor aqui, meu amperímetro, na parte de cima, vai medir uma corrente de 2 amperes. Beleza. Agora, para saber o daqui de baixo, no caso o V que passa aqui, é só eu aplicar URI nessa área, onde o meu U, que é o valor que eu quero descobrir, é igual à minha resistência de 7 ohms, vezes a minha corrente que passa pela área, que é de 1. Então, U igual a 7 volts. Se U é igual a 7 volts e é igual a 2 amperes, posso concluir então que a minha resposta vai ser letra B. 14. Considere os valores indicados no sistema a seguir, que representam uma associação de resistores. O resistor equivalente dessa associação em ohms vale. Primeira informação que a gente vai tirar daqui vai ser o valor da DDP, porque a DDP está separada aqui para os 3. Então, para eu descobrir qual que é a diferença de potencial total, é só eu somar esses 3 valores. No caso, 7 mais 5 mais 8, isso dá 20. Então, eu sei que a minha voltagem passada por aqui são 20 volts. Eu quero o meu R total. Então, para descobrir o meu R total, eu teria que fazer R igual a U, que é o 20, dividido pela corrente. A corrente a gente tem também, que é 0,4 amperes. Vamos multiplicar isso aqui tudo por 10, para não ficar com o número por vírgula. Isso daqui é 200 dividido por 4, que é a mesma coisa que 50. Ou seja, a minha resistência equivalente, né, meu REC, vai ser igual a 50 ohms, letra E. E assim concluímos mais uma lista. Muito obrigado.